Este programa é livre para todos os públicos. Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Sejam todas, praticamente todas, bem-vindas, né? Alguns bem-vindos. Prazer muito grande recebê-los aqui na nossa Câmara Municipal, na nossa Escola do Legislativo. Para quem não me conhece, eu sou o vereador Pedro Kawai, estou o diretor da escola. E quero aqui, antes da gente começar os nossos trabalhos, quero aqui convidar uma pessoa muito especial, a Silvinha, a vereadora Silvinha, para dar as boas-vindas para vocês. Obrigada, Pedro. Olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu fui diretora da Escola do Legislativo por um tempo e nós fazemos uma parceria muito legal, sempre trazendo temáticas bem importantes. Então, agora estou no Conselho da Escola. Parabéns, Pedro, por esse salão cheio, por essa palestra tão importante sobre Outubro Rosa, Marcela, e todos aí que vão estar contribuindo, e a vocês que vieram para participar, que aproveitem bastante. É uma temática muito importante. Eu vou ficar um pouquinho, eu tenho uma reunião daqui a pouco na Secretaria de Obras, lá, Semugete. É uma outra pauta também bem corrida aí, mas aproveitem bastante. E a nossa casa está sempre aberta, e a escola com certeza, né? Obrigada, Pedro. Com certeza, Silvia. Acho que a gente tem que sempre destacar que a escola é um espaço da Câmara, e a gente discute políticas públicas, nós discutimos cidadania, participação popular, e a saúde, com certeza, é uma importante política pública, a gente tem que sempre estar se capacitando, como em todas as áreas, mas a saúde é fundamental. Então, quero aqui, já de antemão, agradecer a parceria com os hospitais, com a Secretaria Municipal de Saúde, com a escola, que a gente possa, cada vez mais, estreitar esses laços. E, como eu falei agora há pouco, usem e abusem da Escola do Legislativo. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque quero convidar vocês, que estão aqui nos acompanhando aqui no plenário, plenário lá embaixo, no nosso Salão Nobre, que nos acompanham em casa através da nossa TV Câmara, que a transmissão está sendo ao vivo, que nós temos o nosso canal no YouTube, que é Escola do Legislativo Piracicaba. E lá, todas as atividades da escola ficam gravadas, então vocês podem acompanhar, mesmo as outras atividades estão à disposição para vocês lá. E qualquer informação da escola, nós temos as nossas redes sociais, que é o Instagram, é @Escola do Legislativo Pira, e o site escola.câmarapiracicaba.sp.gov.br. Eu convido vocês para nos acompanhar, e lembrando, nos ajudem preenchendo essa fichinha que a gente deixou aí, esse formulário, com as suas sugestões, com as suas ideias, como é que foi, para a gente poder também estar encaminhando o formulário, o certificado para vocês, tá bom? Senão a Érica, se eu não falar isso, a Érica puxa a minha orelha quando eu chego lá embaixo. Pessoal, mas vocês vieram aqui para falar de saúde, né? Não ouvi o vereador falar. Então, eu vou convidar para compor aqui a mesa a nossa primeira palestrante, a Carla Milani. A Carla é graduada em enfermagem, pós-graduada em gestão de qualidade e segurança do paciente, em cuidados paliativos e manejo da dor. Possui título de enfermeira oncologista pela Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica e é atualmente a coordenadora assistencial oncológica do Hospital dos Fornecedores de Cana Onco. Seja bem-vinda. Uma salva de palmas para a gente, por favor. A segunda palestrante é a doutora Ludmila Tavares Costa Ercolim, que é odontóloga, mestre em fisiologia oral e doutora em saúde pública pela Unicamp, especialista em aleitamento materno e cuidado materno-infantil pelo Instituto Passo 1, especialista em psiquismo do nascimento pela Universidade de Paris, consultora internacional em lactação pelo IBLCE e coordenadora de cursos de especialização em aleitamento materno e aconselhamento em amamentação. Seja bem-vinda. E já esteve aqui com a gente, já é veterana da escola. Marcela Buoro. É Buoro mesmo? Tá certo? Buoro. Enfermeira, coordenadora do Programa de Saúde da Mulher de Piracicaba pela Secretaria Municipal de Saúde. Seja bem-vinda, minha querida. O representante dos homens, nós temos um homem na mesa, né? Marcelo Martinelli Durante, médico operário da Unimed Piracicaba, na especialidade de mastologia. Doutor Marcelo, seja bem-vindo. Um prazer muito grande recebê-lo.
E quem vai mediar essa roda de conversa é a Deise Ruiz Feitosa, enfermeira obstetra responsável pela área materno-infantil do recurso próprio da Unimed Piracicaba. Seja bem-vinda, minha querida. Sejam bem-vindos, obrigado por aceitar nosso convite, obrigado pela parceria mais uma vez. Fiquem à vontade, eu também estou aqui no plenário com uma outra ação do meu mandato. Trabalhem bastante. Pessoal, usem e abusem do conhecimento deles. Afinal de contas, nós viemos aqui para isso, para a gente aprender, para a gente crescer. Que a gente tenha cada vez mais momentos como esse. Deise, sucesso a todos vocês. Obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada, nós ficamos muito gratos. Agradeço ao vereador Pedro pela oportunidade, em nome de todos aqui presentes, à Escola do Legislativo por essa excelente oportunidade, né, de nós trazermos aqui esse tema do Outubro Rosa, falarmos de saúde nesse espaço que é da comunidade, que é de todos. A gente sabe o quanto a saúde é um dos pilares, né, para a nossa população, dentre tantas outras necessidades que a gente tem da população, e a gente, enquanto todos nós aqui somos amantes, né, das questões de saúde, da saúde da mulher, então a gente realmente fica muito grato de poder trazer um pouquinho, de dividir isso com vocês. Estou aqui nesse papel hoje de fala como uma mera espectadora também, né, só tentando compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente tem e tentar, de alguma forma, conduzir essa fala desses profissionais tão incríveis que vão estar aqui. Então, eu vou começar aqui a fazer as nossas perguntas, conforme a gente combinou. A ideia não é que a gente faça nenhuma palestra, mas que seja realmente uma troca, né, um compartilhar com todos vocês. A gente agradece e fica super feliz de ver essa casa tão cheia de gente, né, de pessoas interessadas no assunto, com o objetivo de que vocês possam estar levando tudo que vai estar sendo falado aqui, possa ser multiplicado realmente. Então, o que a gente espera hoje é que a gente possa estar realmente fazendo uma troca de conhecimentos nessa tarde com os profissionais que vão estar aqui. Para a gente começar, eu vou direcionar para a Carla primeiro. A Carla, gostaria que você falasse um pouquinho, Carla, sobre... Desse assim, um panorama geral sobre o tema principal, que é o câncer de mama, né? Falar um pouquinho para a gente sobre incidência, prevalência, o que é essa doença, como que é esse câncer, o que a gente tem hoje, né? O que os dados científicos falam a respeito do câncer atualmente. Primeiramente, boa tarde. Eu agradeço o convite da Câmara Municipal e do Poder Legislativo de estar aqui e estar representando o Hospital dos Fornecedores de Cana. Então, como a Deise disse, né, nós, profissionais da saúde, atuantes, né, nós estamos aqui falando de um assunto de extrema relevância e extrema importância para a área da saúde, né? E antes da gente falar sobre câncer de mama, né, falar sobre fatores de risco, falar sobre a prevenção, é importante a gente, primeiramente, a gente entender os números, né? Então, a gente entende os números, a incidência, para depois a gente abordar os outros assuntos. Então, por que o câncer de mama ele é tão importante, né? Então, por que os profissionais eles mobilizam em falar sobre o câncer de mama? Então, a gente está falando de uma incidência, né? Não somente do câncer de mama, mas quando a gente fala sobre o câncer, a última estimativa que teve em 2023 para 2025 do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele fala que o câncer, em geral, a gente vai ter uma estimativa de 704 mil novos casos. Então, a gente está falando de uma patologia onde a gente tem uma incidência muito alta. Quando a gente se reporta para o câncer de mama, então, no mundo, a gente está falando de mais de 2 milhões e 300 casos. E, no Brasil, mais de 75 mil novos casos. Então, é um número, uma incidência de uma patologia com um número muito elevados, né? E por dia, mais ou menos, aí, aproximadamente 200 mulheres elas são diagnosticadas com câncer de mama.
E essas mulheres, quando são diagnosticadas, e quando a gente não fala sobre a prevenção, muitas mulheres, 30%, 40%, elas chegam num centro de oncologia com uma doença avançada. E não é isso que nós, profissionais, queremos, né? Por isso que a gente mobiliza e enfatiza a população sobre a prevenção. Então, diante desses dados estatísticos, por isso que nós, profissionais, mobilizamos a sociedade e enfatizamos a prevenção do câncer de mama, né? Através do diagnóstico precoce. Então, quando a gente fala, né, sobre diagnóstico precoce, o porquê qual que é o objetivo, né? Quando nós diagnosticamos qualquer tipo de câncer, não somente o câncer de mama, quando a gente detecta ele numa fase inicial, a gente tem que pensar que são nódulos menores, cirurgias menores, tratamento menos invasivos. E quando a gente detecta um nódulo muito grande, né, uma doença não mais localizada, a gente pensa na proporção de ser cirurgias maiores e tratamentos oncológicos mais invasivos. Então, por isso, a gente está diante de uma patologia com uma incidência alta e por isso que a gente preconiza aí a prevenção. E quando nós falamos sobre a prevenção e o rastreamento da doença, a gente fala sobre a mamografia, né? Que às vezes muitas pessoas elas têm dúvida quando e como fazer a mamografia, como eu devo fazer o autoexame. E quando a gente fala, né? Vamos falar sobre o rastreamento e a mamografia, o porquê? Antigamente, se a gente passa, era muito preconizado pelas instituições o autoexame das mamas, né? Então, todas as campanhas, quando a gente via, a gente falava sobre o autoexame das mamas. Ele não caiu por terra. O autoexame das mamas é fundamental, né? Até pelo fato que a mulher ela conhece o seu corpo, né? E, através da palpação, a gente consegue detectar nódulos. Só que o que acontece? Através da palpação, a gente consegue detectar nódulos acima de 2 centímetros. E, através do exame de rastreamento, que é através da mamografia, a gente consegue detectar nódulos menores que 1 centímetro. Então, quando a gente fala sobre a prevenção, rastreamento, por quê? Porque a chance de cura da mulher, quando diagnosticada precocemente, ela pode chegar a 90%, certo? Carla, então, isso que você está falando da rastreabilidade e da prevenção, isso se enquadra em atenção primária e secundária? Seria essa definição? O que acontece? Para o câncer de mama, a gente tem alguns fatores de risco, né, para a doença. Então, tem alguns fatores de risco que a gente chama de não modificáveis, que são os fatores genéticos e hereditários. E outros fatores de risco que a gente considera modificáveis. Então, os fatores genéticos e hereditários, que são a história familiar, então a gente às vezes conhece, teve parentes ou familiares, né, colegas, que a gente teve uma história familiar muito forte. O que quer dizer isso? Por exemplo, a avó teve, a mãe teve, a probabilidade da filha jovem desenvolver um câncer é muito grande. Então, a gente chama de história familiar. Outro ponto é o câncer de mama nos homens. Então, a gente fala muito, enfatiza nas mulheres, mas pode haver também câncer de mama nos homens. Logicamente, que para cada 100 mulheres, um homem é diagnosticado. Então, a proporção é muito maior nas mulheres. E o outro fator é a idade. Então, o fator da idade, então, mulheres acima de 55 anos, aí a probabilidade de desenvolvimento do câncer. Então, isso a gente não consegue modificar, que são fatores genéticos e hereditários. Outros fatores que a gente modifica, né, obesidade, sedentarismo, uso de bebida alcoólica, uso do tabagismo, né, e esses fatores a gente consegue modificar. Então, como que a gente modifica? Através de uma atividade física, uma dieta equilibrada, né, uma mudança no seu estilo de vida, né? Então, isso a gente modifica. Quando a Deise pergunta sobre atenção primária e secundária, nós que atuamos na área da oncologia, nós somos atenção terciária, quando o paciente já é diagnosticado com câncer de mama. Atenção primária, então, são os profissionais da saúde lá na rede pública. Eu estive, em agosto, em Brasília, num congresso, na verdade, não foi num seminário, que foi do Unacons, que é o serviço de oncologia
de todo o estado de São Paulo. E lá foi muito interessante o porquê. Lá se falou muito sobre a atenção primária, secundária e terciária. Então, na atenção primária, o que nós devemos fazer como profissionais da saúde? A prevenção, né? Educação em saúde, né? Atuar com campanhas educativas e orientar a população. Na atenção secundária, quando o paciente ele faz os exames que a gente chama de estadiamento, tem o resultado do anatomopatológico, né, a biópsia, mais os exames complementares, para depois ele entrar numa atenção terciária. Quando chega para a gente hoje, né, como eu disse no início, essa incidência, o que acontece? Hoje, em muitos casos, chega para nós avançados, e não é isso que nós queremos, né? Então, hoje, muitos pacientes eles chegam, não tem mais a possibilidade de uma cirurgia oncológica, ele já vai direto para uma linha de tratamento de quimio e de rádio, né? E depois a gente tem que pensar na reabilitação desse paciente, né? Oferecer qualidade de vida para esse paciente após um tratamento oncológico. Então, na atenção primária, então, essa educação em saúde para prevenção, né? E na atenção secundária, esse exame a gente pode fazer através da prevenção da mamografia, certo? Certo. E, assim, é claro que a gente está falando do Outubro Rosa e o foco é o câncer de mama, né? Mas a gente está falando de saúde da mulher, então é um mês onde a gente pode aproveitar para dar uma luz na saúde da mulher como um todo e aproveitar desse momento para falar de educação em saúde para a mulher e trazer à luz dessa importância, né? E aí não tem só o câncer de mama, né, Marcela? Tem outros tipos de cânceres onde a gente pode aproveitar para lembrá-la da importância da prevenção desses outros tipos de cânceres. Você pode falar para a gente também como que o SESM trabalha, como que a rede como um todo trabalha desses outros tipos? Claro. Eu queria começar conhecendo um pouquinho do nosso público. Eu vi bastante colegas da rede, fiquei muito feliz e lisonjeada que vocês estão aqui. Poderia erguer a mão só para eu ter noção da quantidade da rede, profissionais da rede? Muito bem. Essa é a atenção primária à saúde, presente aqui no nosso público, pensando em conhecer um pouco mais, em fazer a discussão, em enriquecer a atividade do dia a dia que são feitas, né? Via agentes de saúde, via técnicos de enfermagem, via enfermeiros. Então, muito obrigado por estarem aqui hoje. Eu queria saber quem é de escola, que é cursando o técnico, quem está. Também fico muito feliz com esse público mais jovem, não chamando vocês, minhas colegas, de mais velhas, tá bom? Longe de mim. Mas um público mais jovem, para ouvir a discussão sobre prevenção do câncer de mama, né? Plantar sementinhas, para que vocês levem para a casa de vocês essa discussão, né, nas rodas de conversa de família, né, dos amigos. Falem sobre prevenção, falem sobre essas ações que a Carla tão bem disse, né, com relação à prevenção, da prevenção da obesidade, do sedentarismo, que a gente vai falar um pouquinho. São mulheres, em sua maioria, né, do nosso público, mulheres que já amamentaram ou que vão amamentar. A gente vai ter um momento muito rico com a doutora Ludmila falando sobre isso, relacionando ao câncer de mama. É um tema bastante inovador e que faz parte da atenção primária, faz parte do acesso à população, né, ao conhecimento. E tem mais algum outro profissional que queira se manifestar? Acho que mais escola é a rede, né? Então, obrigado pela presença de vocês. A gente tinha pensado em fazer lá embaixo, né, na escola, né, só que a escola só tinha pouco espaço e a inscrição foi além do que a gente esperava. Tá? Então, a gente está muito feliz de estar aqui, de ter tido esse espaço com a Escola do Legislativo. Como a Deise perguntou, né, com relação aos outros tipos de câncer, eu não consigo pensar no Outubro Rosa e pensar só em câncer de mama.
né? A gente precisa pensar no câncer de colo de útero, né? Ovário, endométrio, que faz parte do nosso trabalho lá no SESM. Então, para quem não é da rede, a atenção básica é a grande estrela, é o grande motor de toda a saúde. Se a atenção básica não funcionar como uma boa rastreabilidade, não tem por que o SESM existir, né? Então, começa lá no agente de saúde, que vai na casa da paciente, que tem a listinha lá das mulheres que colheram Papa Nicolau no último ano, ou que fizeram a sua mamografia, ou das crianças que tomaram ou não tomaram a sua vacina do HPV, né? Então, quando vocês estão lá na casa do paciente e tem aquela listinha, olha, vamos ver sua carteirinha, né? Olha, faz tempo que a senhora não faz mamografia. Vamos marcar uma consulta de saúde da mulher? É lá que começa, Carla. Viu? É lá, né? Que tem a porta de entrada para a população. E é abrangente, né? Porque vocês não cuidam só do câncer, né? Muito menos só da saúde da mulher. Por mais que a gente goste bastante e acabe puxando a sardinha. Mas tem o hipertenso, tem o diabético, tem aqueles que não são portadores de doença alguma, né, que são acompanhados. Então, é lá a grande riqueza do nosso trabalho. Aí, no rastreio, detectou lá alguma alteração, né? Quando a mulher faz o Papa Nicolau, na unidade básica de saúde, normalmente com a consulta a consulta de quem? Do ginecologista? Não, do enfermeiro, né? A equipe trabalhando junto. Então, quando a gente procura o serviço de saúde nas nossas 72 unidades de saúde que nós temos no nosso município, com mais 3 equipes iniciando o trabalho agora, com muito orgulho, a gente chega lá e fala, eu quero marcar uma consulta de saúde da mulher, né? E o enfermeiro vai te acolher naquele momento, na sua demanda. Se for idade de vacinação, vai ter vacina. Se for idade de rastreio de Papa Nicolau, vai ter. Se for idade de mamografia, também vai ter o seu exame solicitado. Esses exames, a gente tem um acordo com os nossos prestadores de serviço. Então, quando a mulher faz o Papa Nicolau dentro da faixa etária e o laboratório detecta alguma alteração de célula cancerígena naquele colo de útero, esse exame vai para o SESM e a gente convoca a mulher para um acompanhamento mais de perto. O que é esse acompanhamento? Depende do resultado do Papa Nicolau. Às vezes, precisa de colposcopia, que é um exame mais específico. Às vezes, precisa de uma biópsia. Às vezes, vai colher Papa Nicolau somente daqui 6 meses. Por 3 anos, ela segue em acompanhamento lá no SESM, até a detecção ou descarte da situação. Para a mama, a mesma coisa. A mulher faz a mamografia nos nossos prestadores, né? Nossos parceiros, o Hospital da Cana e na Santa Casa hoje. Quando dá alteração, eles comunicam o SESM e a gente convoca essa paciente para o acompanhamento com o mastologista. E ali é feito os procedimentos que são de cada caso para poder dar andamento e poder encaminhar para a rede Unacom, no caso, a rede terciária, que são os hospitais, nossos parceiros. Tá bom? Certo. Então, a Marcela falou para a gente aí da possibilidade do risco de câncer de colo de útero, além do câncer de mama. E que mais tipo de câncer que a gente tem prevalente nas mulheres? Doutor, Carla, fiquem à vontade. O que vocês podem dizer para a gente? O que mais que a gente tem que estar olhando para essa mulher, né? Então, vamos lá. Hoje, né, a incidência maior nas mulheres, tirando o câncer de pele não melanoma, é o câncer de mama. Só que depois, hoje, aumentou muito, nos anos para cá, a incidência do câncer de ovário, de útero e de reto, né, que é o de intestino. E esses tipos de câncer, por exemplo, que nem o de útero e do intestino, também a gente tem como fazer o rastreamento, né? Que nem a Marcela disse, né? O trabalho deles, que eles fazem na atenção primária, com o exame de Papa Nicolau.
né? Então, através do exame Papa Nicolau, as consultas regularmente com o médico, a gente consegue detectar o câncer de colo de útero. E o câncer de reto, né, que é o de intestino, também hoje a incidência também está muito alta nas mulheres, não somente nas mulheres, mas como também nos homens, né, que a gente vê na área oncológica. Ele tem como ser detectado através do exame de colonoscopia, né? E ele apresenta alguns sinais, né, que são mais visíveis aí para os pacientes, né? Então, supondo que a pessoa ela está com uma dor persistente, né, mas uma dor, mas que ela venha acompanhada, por exemplo, de uma perda de peso inexplicável, né, num curto período. Se tiver um sangramento, se tiver uma constipação ou tiver uma diarreia, então ele dá sintomas, né? E aí é através do exame de colonoscopia. Então a gente vê hoje um número muito elevado de câncer de colo de útero e o câncer de reto nas mulheres. O impacto foi muito maior quando a gente passou pela época da pandemia, quando a gente via muito na TV, né? E eu escutava, eu lembro que quando estava no auge da pandemia, eu escutava e assimilava a pandemia com tudo aquilo que a gente via em rede social, em jornal, onde eu trabalhava, né? O porquê? Porque se a gente fala, né, sobre câncer, que muitas vezes a gente tem que ser diagnosticado rapidamente, né? A gente tem que fazer os exames regularmente. Eu parava e ficava pensando, né? Eu falava assim, mas como, né? Se hoje as pessoas elas não vão nas consultas por conta da pandemia e daqui a uns anos, como que a gente vai se deparar com esses números, né? Que, inclusive, na época da pandemia, depois da pandemia, diminuiu muito os casos de biópsia, de cirurgias, de consultas, né? Então, houve toda uma estruturação de fluxo. Inclusive, na época da pandemia, como eu me deparava com esse assunto, eu até escrevi um artigo sobre isso, sobre o paciente oncológico diante da pandemia, justamente sobre isso, essa estruturação de fluxo, como que a gente ia se deparar e como os hospitais a gente ia se deparar com esse represamento desses casos. E foi o que a gente viu na área da oncologia depois da pandemia, a absorção que a gente teve desses casos avançados, que era o reflexo da pandemia, né? Então, muitas mulheres, quando chegavam ali para a gente, não teve as suas consultas marcadas, ou muitas consultas eram desmarcadas por conta de todo aquele fluxo, deixaram de se fazer o exame de Papa Nicolau, e aí automaticamente aí, o câncer se agravou. Então, hoje, não somente o câncer de mama, mas também o câncer de colo de útero e de intestino, a incidência é grande nas mulheres. Posso complementar, Carla? Muito interessante esse negócio que a Carla trouxe com relação à pandemia. A gente ainda colhe frutos desse represamento, né? Quando ela fala no passado, me dá até um arrepio, mas mulheres que a gente tem detecção de câncer de colo de útero, principalmente, que é um câncer que não desenvolve de hoje para amanhã, né? É um câncer que demora cerca de 10 anos, sei lá, para poder ser detectado. Então, a gente tem 10 anos de chance de pegar uma celulinha alterada lá e conseguir salvar essa mulher. E, mesmo assim, a gente vê lá no SESM mulheres que chegam em estado já bastante avançado do câncer de colo de útero. E, quando a gente pergunta para elas, a senhora já colheu o Papa Nicolau? Quando meu filho nasceu há 20 anos, eu colhi meu último Papa Nicolau. Ou, até antes da pandemia, eu fazia mamografia todo ano. Essa é a história que a gente mais escuta na prática mesmo, na rotina nossa lá do dia a dia. A gente não tem detecção de câncer de mama naquela mulher que faz mamografia todo ano, né? Que quer colher Papa Nicolau. Um marco, né? Exatamente. As nossas vidas agora elas são antes da pandemia, depois da depois pandemia. Da pandemia. Né? Os marcos temporais antes e depois da pandemia. Muito, muito notado isso. E quando uma mulher chega em estágio avançado de câncer de colo de útero, eu falo que me dói como mulher, não só como profissional, né? Porque a gente teve muitas oportunidades de conseguir fazer a detecção mais precoce desse caso e salvar essa mulher. Câncer de colo de útero tem cura, né? O Dr. Gilbert, saudoso, né? Que há tantos anos está na nossa rede, vai lá com o eletrocautério e tira a lesão
do colo do útero, manda para a biópsia, vem positivo, margens livres, significa que essa mulher está livre do câncer de colo de útero, né? Quando é detectado precocemente. Agora, quando já tem invasão, já não está só ali naquela parte que dá para ver do colo, né? Aí a coisa se estende um pouco mais. Acho que até para complementar aqui, né, assim, a gente talvez como a gente ouve muitas vezes, a gente tem que falar o óbvio, né, mas só para relembrar que o rastreio a gente tem que fazer frequentemente, então os exames de rastreio para câncer de colo de útero, Papa Nicolau, ele deve ser feito anualmente, pelo menos por 3 anos seguidos. E quando ele dá normal, ele pode passar a ser feito a cada 3 anos, ele pode passar a ser feito trianualmente, né? E para o exame, para o rastreio de câncer de mama, a recomendação pelo INCA é para mulheres a partir de 50 anos a cada 2 anos, e seguindo a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, é para mulheres de 40 a 74 anos, uma vez ao ano. Então, tem essa divergência aí, né, doutor? Cada instituição segue um protocolo, mas, minimamente, esses são os protocolos de recomendação. A gente não precisa pedir para ninguém levantar a mão, mas quem se enquadra nas faixas, né? Vamos pensar, e será que eu fiz? Será que a minha mãe fez? Será que a minha tia fez? Será que a minha prima fez? E é essa multiplicação que a gente espera que aconteça, principalmente nesse período. A gente trouxe aqui uma proposta também para essa discussão do Comitê de Aleitamento Materno, e aí talvez para quem leu, né, lá o programa, quando se inscreveu, deve ter ficado pensando o que o Comitê de Aleitamento Materno está fazendo aqui nessa conversa de Outubro Rosa. O Agosto Dourado ficou lá em agosto. Então, a doutora Ludmila vai explicar por que é que o comitê está aqui no nosso Outubro Rosa. Bom, boa tarde a todas as pessoas. Quero agradecer, né, o espaço de poder trazer um pouquinho de dourado nesse Outubro Rosa e dizer que, em nome do Comitê Municipal de Aleitamento e Alimentação Complementar Saudável, a gente espera traçar aí laços dourados 365 dias do ano, né? A amamentação, ela é um tema transversal em saúde que impacta transversalmente diversos contextos de saúde e de doença. Então, quando a gente pensa amamentação neste lugar, não dá para pensar no Outubro Rosa, em ações do Outubro Rosa, sem pensar que tem que ter o laço dourado, né? Que tem que ter um momento ali para se discutir questões relacionadas à amamentação. E acho que a grande justificativa é justamente pensar que a amamentação é um fator protetivo para câncer de mama muito importante. Então, nós temos uma publicação que é muito referenciada, talvez a mais referenciada nesse assunto até hoje, que é uma publicação de uma revista britânica chamada Lancet, talvez a revista britânica também mais importante da ciência. E essa publicação conta exatamente que até 6% de prevenção de câncer de mama pode acontecer a cada 12 meses de aleitamento. Então, uma mama que funciona produzindo leite por 12 meses pode ter até 6% de prevenção de câncer de mama ali. E esse dado, ainda levantado na mesma revista, no mesmo artigo, que depois eu posso encaminhar para a Érica e, quem sabe, ela deixar disponível aí para vocês, neste mesmo artigo, o que os autores apontam é uma prevenção de 20 mil mortes por câncer de mama por ano, vinda do simples, quer dizer, vinda do ato de amamentar, que não é simples,
né, mas vindo exclusivamente dessa prevenção via amamentação. Então, acho que só por isso, só por esse dado, não tem como a gente pensar numa discussão de prevenção de câncer, de ações educativas, como a Carla pontuou aqui, sem considerar as questões relacionadas à amamentação como um fator protetivo muito importante para esta mulher ou para esta pessoa que está amamentando. E eu queria ainda estender um pouquinho, a Marcela usou a fala dela estendendo para o câncer de colo do útero, e eu vou estender para outra demanda, né, para outra questão que a amamentação pode trazer ainda dentro da perspectiva câncer. A cascata de prevenção vinda pelo leite humano, podendo prevenir câncer, podendo prevenir obesidade em crianças, e essa prevenção de obesidade sendo um fator importante de prevenção de câncer para essas crianças. Então, veja que a amamentação, né, o leite humano, na verdade, tem aí um fator que é para essa pessoa que produz, porque tem toda uma fisiologia que faz com que seja protetivo, faz limpar, entre aspas, né, os ductos mamários, as células todas, retirar as células antigas, as células potencialmente carcinogênicas, mas faz ainda, no período em que está passando ali pela produção de leite, ter um controle hormonal dos hormônios femininos que também servem como protetivo. Isso é conhecimento comum, né? Mas eu acho que a gente pode aproveitar desse fato comum, de que isso é fato, que produzir o leite traz esses benefícios, e estender esse benefício para além da saúde da mulher, mas estender também para a saúde dessa pessoa ali que está sendo amamentada, desse bebê, que tem todo aí um benefício vindo do leite humano. Então, acho que é por isso, Deise, que o Comitê de Aleitamento precisa estar aqui colorindo o Outubro Rosa de Dourado. Que bom, acho que todo mundo entendeu, né? Por que a gente fez essa mistura de cores aqui. Bom, então agora eu gostaria, doutor Marcelo, né? Que essa mulherada que já falou bastante. Doutor Marcelo não teve oportunidade ainda de falar, ele fica ali quietinho. Doutor, a gente, claro, está falando de uma doença, mas que a gente fala muito da prevenção de como, dos fatores de risco, de como as meninas já trouxeram super bem aqui, de como a gente pode evitar que essa doença apareça, como ela surja, mas, se ela surgir, né, a gente vai ter que tratar. E aí é muito assustador, né, quando as mulheres, as famílias se deparam com o diagnóstico de câncer. Mas, e aí fica aquela coisa assim, tem cura, não tem cura, como é que tem cura, existe a possibilidade de se alcançar, existe mesmo essa coisa do período de remissão. Explica para a gente primeiro o que é período de remissão. Boa tarde a todos, gostaria de agradecer ao convite. Eu pego a situação um pouquinho mais difícil. Tá? É complicado você dar o diagnóstico para uma mulher com câncer de mama. Eu acho que é importante a casa aqui estar cheia, porque a partir lá do início que a Marcela comentou, é que se inicia. Tá? Quando a paciente procura o seu médico de confiança, ou até mesmo um profissional de saúde, lá na unidade básica, é ali, acho que, onde tudo começa, é a relação que você tem com o seu médico. O fato de ficar atento, de ter a sensibilidade de acolher essa mulher, perguntar para ela, você já realizou a mamografia? Você já realizou o seu preventivo, que é o Papa Nicolau? É muito importante, porque, às vezes, essa única pergunta que você faz para essa pessoa, você pode salvar a vida dela. Tá? Você proporciona ela realizar a mamografia, e ali pode-se detectar uma lesão que, para ela, era imperceptível. Tá? Então, tudo parte do comecinho.
A partir do momento que você diagnostica tumores iniciais, como a Carla disse, a chance de cura é em torno de 90%, 95%, fica mais fácil para você tratar, para você conduzir, e até para essa mulher ficar mais confiante. Tá? Então, a partir do momento que ela realiza uma mamografia e se detecta uma lesão, geralmente é encaminhado ao profissional, para o mastologista. Lá a gente analisa a mamografia e acaba solicitando qual o melhor exame a ser realizado. Se é uma biópsia ou se é apenas um acompanhamento, que nem sempre as lesões são cancerígenas. Às vezes são lesões benignas, tá? Mostrou lá no exame, você olha, são lesões benignas que basta apenas um acompanhamento. Nem todo nódulo é câncer. Tá? Então, o nódulo ele tem algumas características que é sugestivo que você tenha que acabar partindo por uma investigação mais detalhada. A partir do momento que vem esse resultado, se for um câncer, a gente passa a fazer o tratamento. Se não for, faz segmento normal. Diagnosticou câncer, é dado o resultado a esta paciente. Através do estadiamento clínico inicial, é que a gente determina o tratamento. Hoje, o tratamento do câncer de mama ele modificou muito em relação aos tratamentos que eram feitos no passado. Tá? Então, muitas medicações foram incorporadas, muitas técnicas cirúrgicas foram incorporadas. Então, se tornou mais fácil para realizar o tratamento. Tá? Então, de acordo com o estadiamento clínico, de acordo com o resultado da biópsia, hoje em dia nós classificamos os tumores em 4 tipos. Tá bom? Nós temos 4 tipos. Antigamente se classificava, era ductal, lobular, mucinoso. Hoje não. Hoje o tratamento é baseado tudo em cima do painel imunistoquímico que esse tumor é determinado, tá? Que são painéis de anticorpos. Nós determinamos esse painel de acordo com o enquadramento dele, que nós conversamos, luminal A, luminal B, triplo negativo, ou supraexpressão do HER, a paciente é destinada, ou ela vai tratamento cirúrgico, ou às vezes começa com a quimioterapia e depois passa para a realização de cirurgia. Então, tudo é baseado de acordo com o painel imunistoquímico. Tá? Não necessariamente tumores pequenos que começam com quimioterapia, eles são agressivos. Hoje, como nós temos muitos medicamentos novos para o tratamento do câncer de mama, às vezes aquele tumor se beneficia primeiro com a quimioterapia para depois realizar a cirurgia, mas isso não quer dizer que o prognóstico é ruim. Tá? Então, a partir do momento que essa paciente é diagnosticada com câncer, é tratada, tem sim a remissão completa da lesão. Tá bom? Então, a gente considera assim, paciente diagnosticada, realizou todo o tratamento, a partir do momento que começa a fazer o segmento e não tem nenhuma lesão detectável em nenhum exame, pode-se dizer que ela apresenta uma remissão completa, ela está tratada, ela está curada naquele momento. E o que muda nesse período de remissão? Assim, como são os hábitos? Qual é a recomendação de hábitos para essa paciente que ela já está curada, que ela já está nesse período de remissão? A rotina de vida dessa paciente, o que era antes e depois, ela precisa ter uma alteração ou ela segue com a vida como tinha antes? Quais são as recomendações? É assim, Deise, o tratamento do câncer de mama ele não envolve só o médico, ele envolve toda uma equipe multidisciplinar. Tá? Que nem envolve o médico, a enfermeira, tem o radioterapeuta, o oncologista, a psicóloga, a fisioterapeuta, a nutricionista. Então, é toda uma equipe multidisciplinar. A partir do momento que ela é tratada, ela passa a fazer acompanhamentos periódicos. Tá? No meu caso, comigo, ela acompanha a cada 3 meses nos 2 primeiros anos, do 2º ao 5º ano, cada 6 meses, e a partir do 5º ano, 1 vez por ano. Tá? De costume, geralmente, pacientes que fazem cirurgias conservadoras, que acabam preservando a mama, a gente solicita a realização de mamografia 6 meses após o término da radioterapia, e depois eu acabo fazendo anual. Tá? Geralmente, anualmente, eu peço mamografia, ultrassom de abdômen total, raio-x de tórax, onde são as áreas onde pode ter maior incidência de acometimento secundário. Essa paciente eu sempre oriento também a ter um acompanhamento psicológico, que eu acho que é muito importante. Não só ela, mas os familiares que acompanham também. Tá? Acompanhamento com a nutricionista. Eu sempre peço para os pacientes mudarem totalmente o hábito e o estilo de vida. Tá bom? Alimentação saudável, evitar gordura, frituras, enlatados, embutidos.
Se for comer uma carne sem a gordura, aquela capa de gordura, dá preferência para carnes mais, que a gente fala, magras. Tá? Fazer atividade física constantemente, de preferência 3 vezes na semana. Isso também reduz a incidência para que essa lesão possa retornar. Tá? Porque quando a gente fala em lesão retornar, não necessariamente ela pode retornar só na mama. Ela pode ter um acometimento à distância. Tá? Muitas pessoas acham que, por eu preservar a mama, vai recidivar, o tumor vai voltar nessa mama. Não necessariamente. O tumor ele pode voltar em alguma outra parte do organismo. Tá? Então, é mudar o hábito, o estilo de vida. Isso já reduz muito a chance de recidiva tumoral. Tá? Certo. E aí, aproveitando a doutora Ludmila e o doutor Marcelo também, no caso desse câncer aparecer durante o período gestacional ou no período pós-parto, como que fica a amamentação? Ela precisa ser suspensa? É possível continuar amamentando ou não? É impossível amamentar? Quais estratégias essa mulher pode lançar mão para poder seguir oferecendo leite humano para o bebê? É possível isso ou não? Posso? Podem os Como dois. tem bastante profissional de saúde aqui, eu falo muito, que eu acabo pegando muito no consultório, pacientes com câncer de mama na fase de gestação ou na fase lactacional. Tá? Então, uma coisa que eu sempre falo, até para meus colegas de profissão, para ficarem atentos com o quadro de mastite. Que é simples, todo mundo, o paciente vai lá, procura o profissional, estou com quadro de mastite, é antibiótico, esquece, não é nada, é antibiótico. Quando volta, daqui a um mês, ele é uma proporção tão grande que é difícil o tratamento. Tá? Falar um pouquinho em relação à gestação. Não é comum, tá bom? A incidência é baixa. Só que, imagine, você gestante, diagnosticada com câncer de mama. É difícil. Tá? Mas tem tratamento, tem cura, tá bom? Desde que seja diagnosticado no comecinho, dá para se fazer quimioterapia durante o pré-natal, não tem problema nenhum, tá bom? Primeiro a gente começa com quimioterapia, depende muito do tamanho que você diagnostique essa lesão. Se for lesões pequenas, abaixo de 2 centímetros, você pode operar, fazer quimioterapia, deixar a criança atingir até uma maturidade para interromper. Se for uma cirurgia conservadora, depois faz a radioterapia após o parto. Tá? Só que daí a gente suspende, orienta não amamentar. Então, pede para suspender a lactação. Até porque não vai conseguir muito por conta da quimioterapia, vai ter uma série de problemas. E em uns casos mais avançados, geralmente, ou a gente parte para uma cirurgia já radical mesmo, e depois seguido de quimioterapia, ou começa com a quimio e depois faz a cirurgia. Tudo vai depender do tipo, do painel imunistoquímico, do tamanho da lesão. Tá? Mas é importante fazer o diagnóstico precocemente, ficar atento. Ficar atento, conhecer o próprio corpo. Eu sempre oriento. O autoexame, que nem a Carla falou, ele detecta lesões palpáveis a partir de 2 centímetros. Mas quando a mulher conhece o seu próprio corpo, o seu próprio organismo, ela vai saber identificar o que está de errado, o que ela está sentindo de errado e vai procurar um profissional de saúde. Tá? Queria complementar um pouquinho o que o doutor trouxe. Depois vou deixar com a Érica também uma outra sugestão, que é o protocolo da Sociedade Americana Médica de Amamentação, protocolo 34, que traz aí as últimas evidências sobre amamentação e casos de câncer. E, nesse protocolo, eles vêm trazendo exatamente na direção que o doutor acabou de colocar, da importância que é se olhar para sinais e sintomas daquela mama na gestação e nesse pós-parto. Né? Então, um alerta em especial para as meninas que estão, né, lá na linha de frente, conduzindo e auxiliando essas mulheres e essas pessoas no processo de amamentar. Por muitas vezes a gente vai
olhando, pensando que é uma mastite, é uma candidíase, é um qualquer coisa, né? Um engurgitamento mamário, e ali a gente tem mascarada uma condição que poderia ter sido vista, né? Então, acho que esse é um alerta muito importante para todos os profissionais que lidam junto com essa mulher nesse processo aí da gestação e da amamentação. Eu sempre oriento, Ludmila, desculpa, que quando você identificar uma mastite e for fazer o tratamento, peça para ela voltar nem que seja em 15 dias para você ver como é que está. Sim. Porque se for uma mastite, em 7 dias, 10 dias, ela tem que estar em remissão praticamente completa. Se persistiu, fique atento. Ó, deve ter alguma coisa a mais ali. Sim. Acho que é bem nesse sentido, acho que o alerta é de poder estar de olhos bem abertos para o que é uma condição para um não médico tratar e o que é que tem que ser encaminhado imediatamente para o médico conduzir. E a mastite, acho que é um ponto aí, uma linha, né, bem importante disso. Eu estou pensando nas enfermeiras, nos profissionais que lidam com a amamentação, o quanto a gente precisa estar alerta e dizer, bom, até aqui eu vou, daqui para lá. Isso. Eu preciso de ter esse olhar inter e, de preferência, transdisciplinar na condução desses processos. A outra coisa que o protocolo diz, e que aí serve de um alerta importante também, é em relação ao tratamento, né? Então, detectado uma lesão ali na mama e vai iniciar ou uma químio ou uma rádio, como é que a gente faz se essa mulher já estiver produzindo leite e amamentando? Então, eu acompanhei recentemente um caso que o final, infelizmente, não foi o mais feliz, mas que foi detectado no momento ali do pós-parto, uma lesão de mama. Foi tratado por muitos profissionais como uma mastite, bem ilustrando o caso que o doutor trouxe. E aí, quando chegou até aos meus olhos, eu disse, bom, aqui não tem mastite, não, aqui tem qualquer outra coisa que o nome não é esse. E, passando por essa avaliação, o que essa mulher foi orientada a fazer é desmamar imediatamente. E aí eu queria só trazer para a discussão, e aí também, doutor, se quiser contribuir, as meninas, enfim, é trazer que assim, o imediatamente não é tão imediatamente assim. Porque, veja, vai ter todo esse processo que a gente está conversando aqui, e que é um tempo que pode ser respeitoso para essa mulher, para essa pessoa que está amamentando e também para esse bebê lidar com esse desmame. Então, quando que o desmame tem que ser agora, aqui e agora? Quando eu vou começar a químio e rádio. Mas até que eu inicie químio e rádio, eu posso ter um processo de desmame acontecendo. Acho que esse é um alerta muito importante que eu peço que a gente possa compartilhar com todos os colegas da saúde, porque, infelizmente, a partir do momento que se olha e vê aqui tem alguma coisa, já tem todo um envolvimento emocional, tem toda uma questão ali já envolvida com o diagnóstico. E ainda eu tenho que lidar com ter que desmamar imediatamente. Então, é muita coisa para a gente pensar neste primeiro momento. E, de fato, o que a literatura científica mostra é que a gente vai precisar interromper no caso das terapias de rádio e de químio, né? Mas, até que isso aconteça, não há necessidade. E eu queria, para concluir aqui minha fala, dizer que, se eu já tiver uma mulher que passou pelo processo, então, que já fez a mastectomia, que já retirou uma das mamas ou que retirou parcialmente, ela pode, né, Deise, passar pela amamentação se ela quiser? Se já tiver concluído a químio e rádio, ela pode passar pela amamentação se ela quiser, com 2 detalhes muito importantes. O primeiro é que ela pode ter um impacto do volume de leite produzido. E o segundo é que nós precisamos tomar muito cuidado com as medicações galactogogas, né, que
aumentariam essa produção de leite, porque nós estamos falando de uma mulher que já passou por um processo importante e que tem uma relação hormonal importante. Quando eu coloco galactogogos nessa mulher, eu estou trazendo ali um boom, né, de cascatas hormonais desnecessárias e perigosas para essa mulher neste contexto. Então, tem que tomar cuidado. O galactogogo está na moda, né, lá na amamentação, e aqui a gente está falando de uma personagem muito específica, num momento muito específico. Então, é possível, a Deise me perguntou, amamentar depois de ter passado por uma mastectomia, um tratamento de câncer? É possível, mas eu tenho que ter esses cuidados e esses critérios. Tá ótimo. Bom, como a Lud falou da mastectomia, acho que uma questão que fica também assim no câncer todo, que acho que quando vem o diagnóstico, uma questão para as mulheres muito vou retirar minha mama, o impacto emocional, psicológico, né? Como que vai ficar essa minha deformidade, essa minha mudança corporal. Talvez seja uma das perguntas, né, que venham logo ali de início, né, doutor? A questão do cabelo e a minha mama, né? Quando é que eu vou tirar e quando é que eu já vou poder reparar isso? Eu posso, não posso? A cirurgia reparadora, ela é imediata? Ela não é? Em que momento se dá e quando tem alguma contraindicação? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Além delas perguntarem, vou perder o cabelo, vou ficar sem a mama, acho que tem uma outra coisa que elas perguntam que tem mais impacto. É se eu vou morrer. É isso a primeira coisa que elas falam. Doutor, eu vou morrer? Tá. Então, eu falo, não vai morrer. O câncer de mama tem tratamento, dá para tratar. Se a gente fizer tudo certinho, a vida vai continuar. Eu falo que o principal é a parte psicológica. Tá? Ela tem aquele momento que ela vai passar na vida dela, mas aquele momento vai acabar e a vida vai continuar. E isso que é o mais importante. Então, quando a gente determina qual tratamento vai se iniciar, eu gosto de conversar muito com a paciente, tá, Deise? Se tem indicação de quimioterapia neoadjuvante, encaminho para quimioterapia neoadjuvante e, ao longo desse período, eu vou conversando bastante com ela. Já se o tratamento se inicia de maneira cirúrgica, eu levo muito... Assim, a gente já sabe hoje na literatura que um quadrante, tá, que é 1/4 da mama, você retirando, fizer o tratamento, que é quadrantectomia, ou faz químio, ou não, mais radioterapia, a gente sabe que a recidiva, a chance de recidivar é a mesma coisa se eu for fazer uma mastectomia. Então, quadrantectomia com quimioterapia, mais radioterapia, mais hormonioterapia, a chance de recidiva é a mesma coisa de eu ir lá e tirar a mama, fazer mastectomia, quimioterapia, ou radioterapia, ou hormonioterapia. Então, não tem mais aquilo, eu vou tirar a mama, é sinal que eu estou livre de doença. Não necessariamente, você pode tirar a mama e pode retornar a lesão. Tá? Então, eu gosto muito de conversar com a paciente, por quê? Porque o segmento, a vida depois, vai seguir, vai continuar. Se for para ela ficar pensando psicologicamente que, nossa, vai voltar, eu dou a possibilidade para ela de fazer a mastectomia com reconstrução mamária imediata. Tá? Hoje a gente tem essa possibilidade, tem várias maneiras de se fazer a reconstrução, desde uma reconstrução simples, utilizando apenas expansor, expandindo a pele, se for mastectomia total, ou rotação dos músculos grande dorsal ou reto abdominal. Então, hoje em dia, não tem contraindicação nenhuma você fazer reconstrução imediata. A única contraindicação mesmo é se for um carcinoma inflamatório bem extenso. Então, aí a gente recomenda fazer a mastectomia, primeiro faz todo o tratamento e depois espera um tempo para daí fazer a reconstrução mamária tardia, que nós chamamos. Tá? Mas não tem nenhuma contraindicação. Mas eu, pelo menos, gosto de conversar muito, de dar essa opção para o paciente. Não é o que eu quero, o que eu desejo. Eu acho que tem que também levar em consideração. Não é só eu me basear na literatura. Hoje a gente já sabe, a literatura hoje recomenda
quanto menos invasiva a cirurgia, melhor é. Se eu tiver a oportunidade de caminhar a paciente para uma quimioterapia, reduzir o tumor, fazer um quadrante, em vez de uma mastectomia, entendeu? Seria o ideal. Você estaria sendo menos invasivo, o risco relativo de ter uma recidiva é o mesmo, então, mas eu estou expondo ela num risco menor em relação ao procedimento cirúrgico. Mas eu gosto de conversar muito, de dar essa possibilidade, porque o psicológico influencia muito no pós-tratamento. Tá? Eu acho que, de todos os fatores, o psicológico é aquela paciente que leva de uma maneira mais leve, que tem umas que até esquece que teve câncer. Essas daí, agora tem aquelas que volta na consulta, nossa, doutor, eu acho que vai voltar, sabe? Eu falo, calma, não é assim, pensa positivo. Acredite, tem que ter fé, porque a cura vem de dentro, tá bom? A gente só é participante, mas a cura mesmo vem de dentro da paciente. Acolhimento, acho que é tudo, né? Super importante isso. Bom, acho que eu gostaria que vocês todos aqui colocassem um pouquinho para quem está aqui, né? O que a gente tem no município de serviços, quais são o que cada serviço, o que o HFC Onco oferece, o que a Unimed oferece, o que a rede tem de serviços mesmo para que a Marcela até já colocou um pouco, mas se vocês quiserem estar complementando, os serviços que a gente tem para oferecer mesmo para essa prevenção, para essa detecção precoce e segmento, para a gente estar. Vamos lá. Tudo como colocado, né? Como colocado sobre a atuação da equipe multidisciplinar, né? A diferença que faz toda a equipe multidisciplinar num tratamento oncológico de um paciente, né? Não somente a área médica, como a enfermagem, físio, nutrição, né? Psicologia, né? Eu não sei se todo mundo conhece o HFC Onco, é uma unidade de oncologia dentro do HFC Saúde, onde a gente tem uma equipe multidisciplinar completa, com todos os profissionais, né, capacitados para atender os pacientes oncológicos. E eu sempre digo que os pacientes a gente tem que atender eles de forma individualizada, né? A gente tem que entender quais são as necessidades daquele paciente e posteriormente aí a conduta, né? Fiquem abertos aí para quem quiser conhecer a nossa unidade, né, da oncologia dentro do HFC. O HFC ele tem alguns programas, né, que a gente faz de conscientização e para a população, né? A gente chama de programa de superação. Então, no mês de outubro é voltado para a prevenção de câncer de mama e no mês de novembro a gente se volta para a campanha de prevenção do câncer de próstata. Mas recentemente, como novidade ali no HFC, foi implantado o HFC Cast, né? Que um dos primeiros lançamentos que teve foi uma gravação de uma paciente que atualmente faz tratamento ali com a gente. Então, ela conta toda a sua trajetória, desde o diagnóstico, a realização do exame, como que superou todas as barreiras ali, né, enfrentou, né, todas as barreiras, né, e a atuação de toda a equipe dentro do... Que prestou todos os cuidados ali para a paciente, né? E eu não sei se todo mundo aqui é de Piracicaba, mas nós lançamos também esse mês no shopping daqui de Piracicaba. Então, nós temos uma campanha que fica até dia 31 de outubro no shopping, que chama Retratos de uma Nova Vida. Então, são 8 pacientes que atualmente estão em tratamento oncológicos, onde a gente fotografou as pacientes, né, maquiou, fez a fotografia com os acompanhantes, né? Então, aquela pessoa que mais acompanhou a paciente aí durante todo o seu tratamento, né, seja mãe, filha, amiga, tia, né? Então, no shopping de Piracicaba, então a exposição está até dia 31 de outubro, que nós chamamos do projeto Retratos de uma Vida. Conforme os profissionais eles foram falando sobre a atuação da equipe multidisciplinar, e muito me fez lembrar, nesse mês de outubro, a Sociedade Brasileira de Oncologia ela lançou uma campanha Todos Juntos Vamos Encarar. E sempre quando eu leio alguma coisa em rede social, alguma coisa, eu sempre assimilo com a minha área.
E quando eu li aquela campanha, né, Todos Juntos Vamos Encarar, e faz totalmente a nossa realidade, né? Como colocado aqui, a paciente ela nunca está sozinha durante o tratamento. Sempre tem uma equipe multidisciplinar junto para conduzir esse tratamento. Então, a gente sabe que existe muitos medos e inseguranças, né, com relação ao câncer, né? Mas hoje a gente vê que está mudando aí essa realidade, né? Então, às vezes, as mulheres elas têm muitas dúvidas, né, com relação ao diagnóstico, né, quando eu vou realizar a mamografia, quando eu tenho que fazer meu autoexame, se o SUS dá direito, se eu tiver um câncer um dia, como que eu vou levar a minha vida, o porquê que eu fui diagnosticado, por que tinha que ser eu, né? Isso a gente se depara no nosso dia a dia na oncologia com esse tipo de pergunta, né? Então, eu vejo que o movimento do Outubro Rosa ele traz isso e encara de uma maneira muito simples, né? É o descobrir e o desvendar, compreender e encarar, né? E encarar todo mundo junto, né? Então, todo mundo junto, nós profissionais da área da saúde, encarando aí o câncer de mama. Então, isso me fez muito eu refletir sobre a última campanha da Sociedade Brasileira, que falava todos juntos aí contra o câncer. Certo? Bom, a atenção básica tem uma vasta programação, né? Não sei de cada unidade de saúde, mas recebi as programações. Tem desde palestras, roda de conversa, ações de sala de espera, caminhadas. As unidades estão com agendas estendidas para a coleta de Papa Nicolau, aos sábados, inclusive. Alguém tem alguma ação que queira compartilhar para eu falar aqui? Contemplei todas. A gente também teve a carreta, né, que fez 500 mamografias entre 26 de setembro e 7 de outubro. Não teve perda de nenhum exame proposto a ser feito, né? Todos os exames propostos foram realizados. Dessas 500 mamografias, 26 vão precisar de complementação diagnóstica. Essas mulheres já estão convocadas para consulta médica e de enfermagem lá no SESMI. Tivemos 8 mulheres com alta suspeição para câncer. Todas as 8 já passaram em consulta com o nosso mastologista, já fizeram ultrassom, estão no aguardo do resultado de biópsia já. E uma teve a detecção do câncer, né? Foi o que a gente chama de BRAD5. A gente encaminhou para a rede de oncologia, né? Fizemos ultrassom, fizemos biópsia. E acho que hoje acho que era a primeira consulta dela na rede de oncologia. Então, a gente percebe que o quanto é importante, né? O câncer não ia deixar de acontecer, né? O câncer ia estar lá, fazendo o trabalho dele no dia a dia dessa mulher, né? E aí, em algum momento, essa mulher sentiu o nódulo, procurou a atenção básica. O profissional que estava lá naquela unidade ligou no SESMI, a gente ofertou, não, corre lá na carreta e faz. E deu tudo certo. Mas para quantas que a gente queria que desse tudo certo mais rápido, né? Então, fica aí a dica. E, com relação ao tudo que a gente conversou, o Dr. Marcelo falou, né, da questão da saúde mental. Eu faço uma reflexão aqui, né? Ele também falou que muda a atividade, a alimentação da mulher. Que bom seria se não precisasse mudar, né? Se essa alimentação já fosse saudável na prevenção, né? Quem me conhece há um pouquinho mais de tempo sabe que eu tenho uma luta contra a obesidade, né? Esse corpinho já carregou 128 quilos. E a gente sabe que a obesidade é um problema de saúde que não é fácil encarar, né? Não é fácil fazer o enfrentamento, mas que a gente esteja aberto mentalmente, né? Para que o que a medicina, o que a ciência pode nos oferecer em favor da gente poder melhorar a nossa qualidade de vida.
e enxergar isso como um problema, né? Então, que fique um pouquinho da mensagem de procurar hábitos saudáveis, né? Atividade física, pelos estudos científicos, para ser protetivo para câncer de mama, para câncer não só de mama, né? A gente sabe que protege contra todos os tipos. Precisa ser 150 minutos de atividade física na semana, né? Entre caminhada, atividade de força, né? Disso quanto eu faço, disso quanto eu motivo que as pessoas ao meu lado façam, né? E são hábitos que pessoas jovens, né, como esse público que a gente está vendo aqui, podem fazer mudança, né? A atividade física também é ofertada pelas unidades básicas de saúde. Quantos grupinhos de caminhada, né, não existe a proposição de serem realizados e, às vezes, não aparece ninguém, não é? Então, acaba sendo um argumento para vocês também enriquecerem o convencimento da população. Tá certo? E com relação ao autoconhecimento, né? Quando a gente se conhece, quando a gente se faz reflexão de vida, se toca, se olha no espelho, né? Quantas rodas de conversa a gente não faz lá no SESMI com adolescentes que não sabem que tem 3 buracos na região íntima, né? Que não sabem que é um para xixi, né? Uma vagina e o ânus, né? A gente está falando em século, né? Em 2023. As pessoas não se conhecem, né? Tem a questão do tabu, a questão dos medos, das vergonhas, né? De conhecer o próprio corpo, de saber o que é normal, o que não é normal. Então, fica a dica do autoconhecimento e da melhoria na qualidade de vida. Um passinho que eu der à frente, eu vou estar me protegendo e protegendo quem eu amo contra o câncer. Tá bom? Eu já trabalho tanto na parte privada quanto na parte ligada ao Sistema Único de Saúde. Na parte privada, junto com a Unimed, nós temos um programa lá que chama Viva Mais. Ela acaba entrando em contato com as pacientes e oferecendo para elas a oportunidade de estar realizando mamografia. Então, aquelas pacientes acima dos 40 anos, a própria Unimed acaba chamando para fazer o rastreio. A partir do momento quando identifica uma alteração na mamografia, a própria Unimed já liga no consultório e já pede um agendamento para a gente estar podendo conduzir o caso. E, em relação ao Sistema já Único de Saúde, eu trabalho já mais no serviço terciário. Trabalhei muito com a Marcela, um serviço ali secundário, né, Marcela? Muitas lutas lá. Mas hoje eu saí lá do SESM, infelizmente, e eu trabalho nos fornecedores de cana junto ao Sistema Único de Saúde. Lá também nós temos a parceria com a Unimed, né, que a gente acaba conduzindo. E nos fornecedores de cana, a paciente, a partir do momento que você também encaminha, ela acaba fazendo todo o tratamento ali dentro, psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista. Quando eu estou no consultório, a Unimed agora está fazendo tem o espaço Corpo e Mente, que eu acabo encaminhando as pacientes para lá para fazer acompanhamento psicológico, quando é mais prolongado, e estão começando a construir um espaço que vai ser voltado para a parte de fisioterapia também, que vai ser muito importante. Então, se pudesse fazer esse rastreamento, você ligar para o paciente, como é feito lá na Unimed, para todas as pacientes seria muito importante, que é o que a gente tenta, né, Marcela? Um dia a gente consegue, né? É um desafio, né, doutor? Porque alcançar, captar... não é fácil. Não é falo, fácil, não é fácil. O aceite, o convencimento... Não é. Né, porque que nem a gente... Mas a gente não pode desistir. Isso. Você liga, oferece... Muitas vezes elas não querem, elas têm uma resistência. Eu tenho pacientes que vão no consultório e falam assim, doutor, eu vou fazer por quê? Para eu achar para eu identificar um câncer, eu vou ter um câncer. Então, é a mente que tem que mudar. Tudo começa com a mente. Mudando a mente, você modifica muitas coisas. É isso aí. Érica, vou pedir, a Carla tem um vídeo institucional para estar passando. E, enquanto a Érica vai organizando aqui para colocar o vídeo, a gente gostaria de abrir para perguntas, né? Todos estão aqui disponíveis para responder as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade para estar... se alguém não se sentir à vontade para falar e preferir escrever, mandar um bilhetinho, também fiquem à vontade para fazer dessa forma, tá bom?
Já está pronto? Então, vamos ver o vídeo primeiro, gente. Quer passar o microfone lá? Você quer que eu vou passando? Eu vou passando. Pessoal, enquanto a Érica vai vendo aqui o som, se alguém tiver alguma pergunta... Vamos lá. Posso andar com o microfone aqui? Posso? Posso, moço? Posso. Oi, dá para ouvir? Dá, né? Eu tenho uma pergunta sobre o autoexame das mamas. A última orientação que eu tinha visto era que não é mais recomendado orientar as mulheres a fazerem o autoexame das mamas. Daí eu queria que vocês falassem um pouquinho. Orienta, não orienta? Como que faz? Eu não utilizo o autoexame como para rastreamento, para detecção precoce do câncer de mama, mas eu oriento as pacientes a estarem realizando. A paciente tem que conhecer o seu próprio corpo. Sempre, se a paciente já está na menopausa, escolhe um dia do mês, sempre aquele dia realiza o autoexame. Se é uma paciente que apresenta ainda ciclos menstruais, a partir do 7º, 10º dia, você pode estar realizando o autoexame, mas ele não é utilizado como rastreamento para o câncer de mama, tá? Mas eu acho que toda mulher tem que conhecer. Eu estava conversando com a Carla aqui agora, recentemente, eu tive uma colega que ela, por queixa, me procurou e a gente conseguiu detectar uma lesão. Porque ela conhece, porque ela fez os exames, mamografia e ultrassom veio normal. Mas ela, conhecendo o corpo dela, não, Marcelo, tem alguma coisa que não está certo, não está certo. Eu acabei pedindo uma ressonância de mama e veio e apareceu uma lesão. Porque a mamografia ela é o único exame que tem impacto na mortalidade do câncer de mama, é a mamografia. Tá? Mas tem algumas lesões que eu vejo na mamografia e eu não vejo no ultrassom, como tem algumas coisas que eu vejo no ultrassom e não vejo na mamografia. Eu falo que uma coisa complementa a outra. Só que se a paciente continua com a queixa e mesmo os exames estando normais, nós podemos partir para o outro exame, que seria a ressonância magnética. Tá? A ressonância magnética ela não é utilizada para rastreamento do câncer de mama, mas ela é utilizada, eu falo rastreamento precoce, a gente utiliza como rastreamento de pacientes de alto risco, mas não como rastreamento básico para o câncer de mama, tá bom? Então, eu acho que vale a pena você conhecer, você se tocar, identificar, ir na frente do espelho, ver se você identifica alguma retração. Às vezes, começa apenas com o mamilo invertendo. Começa a inverter, ali já pode ser o primeiro sinal de um câncer de mama. Ou apenas um discreto desvio do mamilo. Você não palpa nada, mas você vê que o mamilo está um pouco desviado. Ali já também pode ser que seja um indício do câncer de mama. Uma descarga papilar, alteração da coloração da pele. Então, isso são indícios, um sinal que pode estar se inicializando ali um câncer de mama. Só que se você nunca olhou para a sua mama, se você nunca tocou na sua mama, você não consegue identificar essas alterações. Né? Então, ele não é diagnóstico de câncer de mama. Senti um carocinho, nossa, estou com câncer de mama. Realmente, essa recomendação caiu por terra.
mas a questão do autoconhecimento, do saber o que é normal para mim, que não é igual o que é normal para a Ludmila, que não é igual, né, normal para a Carla, né? Então, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me tocar, eu tenho que saber aquilo que é real para mim, né, para poder detectar qualquer alteração e poder procurar o serviço de saúde e orientação e o que for necessário mais adiante, seja mamografia, seja lá, né, pacientes muito jovens normalmente têm indicação de ultrassom, aí o profissional de saúde é que vai, né, junto com você, determinar o que vai ser realizado. Tá bom? Eu gostaria de saber se realmente existe um período para aguardar a cura do câncer de mama. Não, a gente considera a paciente em remissão completa a partir do momento que ela não tem nenhuma lesão presente em nenhum tipo de exame. Tá? Então, eu posso considerar ela tratada a partir do momento que ela fez a cirurgia, se precisou de quimioterapia ou não, se precisou de radioterapia ou não, hormonioterapia ou não. Então, eu posso considerar ela tratada, sim, curada. Tá? Naquele momento, a partir daquele momento, ela já está curada. Agora, a gente passa a acompanhar para tentar identificar se pode ou não vir a apresentar um quadro de recidiva. Eu falo que toda paciente com câncer, as pacientes falam assim, doutor, quando que eu vou receber alta? Eu falo, nós vamos acompanhar para o resto da vida. É como se fosse um casamento. Eu falo mesmo, eu brinco com elas. A partir de hoje, nós estamos casados, a não ser que você queira se separar de mim. Entendeu? Mas vai ser, eu vou ver ela ficar velhinha, ela vai ver eu ficar velhinho, pode ser que eu vá antes do que ela, entendeu? A vida a gente não sabe o dia do amanhã. Então, o acompanhamento é para o resto da vida. Tá? Uma pergunta aqui que a gente recebeu escrita é qual seria a forma de rastreio mais eficaz para o câncer de ovário? Então, câncer de ovário, nós não fazemos rastreio. Tá? Não se faz rastreio para câncer de ovário, porque não tem como você prever se ele possa vir ou não apresentar. A gente sempre orienta a estar realizando ultrassom transvaginal anualmente, tá? Ou a partir do momento que você passa a ter algum sintoma que seja característico, mas não é feito o rastreamento para câncer de ovário. Qual seria a forma de rastreio para mulheres que não têm 40 anos e que não podem fazer mamografia? Então, a mamografia tem duas formas, tá bom? Mas a pergunta é, porque eu não tenho 40 anos, eu não posso fazer mamografia. Isso, mamografia abaixo dos 40, nós não recomendamos fazer rastreamento. A gente só faz rastreamento se for uma paciente de alto risco. Se ela tiver um parente de primeiro grau, com câncer de mama ou de ovário, ou um câncer masculino nesta família. Tá? Então, se essa paciente ela tem um fator de risco, é um grupo de risco, a gente geralmente começa a iniciar 10 anos antes daquela parente de primeiro grau, a idade que ela teve o câncer de mama. Então, minha irmã teve o câncer de mama com 40 anos. A partir dos 30, eu já começo a fazer o acompanhamento desta mulher. Abaixo dos 40 anos, nós não fazemos rastreamento. Essa pessoa leu na internet uma matéria dizendo que o SUS tem um programa de prótese mamária. Vocês sabem algo a respeito? O SUS, para toda a reconstrução de mama, ele fornece as próteses. Nós não tem nenhum custo, tá? Nem no SUS e nem na parte do convênio. Quando envolve o câncer, eles são cobertos por todos, tanto na parte privada quanto na parte do Sistema Único de Saúde. Isso relacionado a câncer, tá? Não cirurgia estética. Nós chamamos, quando está relacionado a câncer, de cirurgias reparadoras. Ô, Deise, para entender um pouquinho melhor, não sei se todos sabem, tá? O câncer de mama, 80% ele é esporádico. A paciente desenvolve ao longo da vida dela por algum problema do organismo dela, principalmente a partir dos seus 55 anos, ou por algum estilo de vida, por algum hábito, sedentarismo, alimentação, tabagismo, alcoolismo. 15% só tem relação com família e apenas 5% é genético, tá? Então, às vezes, não é porque minha prima teve o câncer de mama que eu vou ter. Tá? Não é porque a minha avó teve o câncer de mama que eu vou ter. Isso muito depende da idade. Às vezes, a avó dela teve o câncer de mama com 80 anos de idade. Tá? Era sedentária, obesa, não tinha uma alimentação saudável. Então, não necessariamente
porque algum parente um pouquinho mais distante teve, que eu vou ter, tá? No caso do parente de primeiro grau, é por parte de pai ou por parte de mãe? Tem diferença? Independente, independente. E a gente está falando também do câncer de mama, né? Eu tenho câncer de colo de útero que não tem ligação quase que zero, nula com a questão genética, né? O câncer de colo de útero ele tem ligação íntima com a infecção pelo vírus do HPV, que é sexualmente transmissível. Então, às vezes, vem perguntas para a gente, é virgem, né? Não iniciou atividade sexual, como que faz a prevenção do câncer de colo de útero? Né? Então, não tem necessidade, né? Ela não teve risco, não se expôs, né, à relação sexual, não tem risco de ter tido o HPV através da relação. Tá bom? Por isso, Marcelo, é orientado hoje realizar a vacina para HPV dos 11 aos 14 anos de idade. É muito importante. 9, desculpa. Do 9 aos 11, desculpa. A questão da vacinação, a gente encontra, né, na atenção básica muita resistência, né, das famílias. Né? Eu vou fazer a vacina do HPV e vou estimular que meu filho tenha relação sexual mais cedo. Né? Eu acho que a gente tem que conversar muito sobre isso, certo? A criança nem sabe, né, para que é aquela vacina. Né? É mais uma vacina que ela precisa estar tomando. E quanto mais precoce, né, a prevenção dentro da faixa etária e da indicação da vacinação do HPV, maior chance dela desenvolver imunidade. E quando ela tiver contato com o vírus, ela simplesmente não vai desenvolver ali, não vai ficar portador daquele vírus. E não vai ter uma chance muito reduzida, né, de ter o câncer de colo de útero. Isso para meninos e meninas. Né? Alguns estudos já audaciosamente dizem que, se toda a população com indicação tomar a vacina do HPV, em 30 anos a gente consegue erradicar o câncer de colo de útero no país. Né? Então, vejam a potência, né, da vacinação adequada, né, de procurar uma vacina que está disponível no serviço de saúde, né, de abrir as portas das escolas para que sejam feitas ações efetivas. A atenção básica está cansada de discutir sobre esses assuntos. Né? E a gente sabe que tem muitas barreiras, né, culturais mesmo. Por isso que a gente precisa conversar, precisa aproveitar momentos como esse para difundir o conhecimento. Boa tarde. Eu gostaria que vocês pudessem comentar um pouco mais sobre a relação direta de não manter uma rotina adequada de descanso, no caso sono, com relação direta com os cânceres, com o surgimento, no caso. Quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de redução de fatores de inflamação. Né? Por que a obesidade é um fator de risco para o câncer? Porque, quando a gente tem obesidade, a gente entende que o corpo está inflamado o tempo todo. E essas substâncias produzidas por essa inflamação causam mutações celulares. Quando a gente não dorme direito, adequadamente, né, o adequadamente pode ser diferente de uma pessoa para outra, né, a gente também tem aumento desses fatores, né, de estresse e de inflamação no organismo. Então, está tudo muito junto. Né? Sono, atividade física, liberação de endorfinas durante a atividade física, a gente consegue ter uma reparação desses tecidos. Né? Então, toda a qualidade de vida, o que a gente busca quando a gente fala de melhoria de hábitos saudáveis, com relação a reduzir esses fatores que podem contribuir para o desenvolvimento do câncer, seja ele de qualquer região do corpo. Tem um caso clínico aqui, vou tentar reproduzir, ver se eu não perdi nenhum detalhe. Uma paciente com 28 anos que fez um ultrassom, aí apareceu um nódulo e teve uma recomendação de fazer uma mamografia, e depois ela fez uma punção, e hoje ela faz acompanhamento com mamografia regular. E aí a dúvida foi, mas como o senhor falou que não se faz a mamografia
antes dos 40 anos, como que fica esse caso? Não se faz mamografia. Tá? Pacientes jovens, mamografia não tem benefício nenhum. Nesse caso, a mamografia, por que ele está solicitando a mamografia, sendo que você consegue ver pelo ultrassom? A mama dela é uma mama densa. Não sei se ela já teve filho, se ela já teve gestação ou não, mas é uma mama extremamente densa. A mamografia, ela não, a partir do momento que você consegue ver pelo ultrassom, no caso dela, não tem necessidade de estar realizando mamografia. A mamografia, então, nós temos dois tipos: mamografia de rastreamento e mamografia diagnóstica. Mamografia de rastreamento é o que tem impacto no câncer de mama. Mamografia diagnóstica é aquela paciente que já tem uma lesão palpável na glândula mamária. Quando ela já tem uma lesão palpável, vou falar no caso de câncer, a mamografia a gente só utiliza, teoricamente, para planejamento cirúrgico. Ela não é utilizada para rastreamento, porque eu já sei que ela tem uma lesão ali. Então, ela não funciona como rastreamento, ela só vai me orientar quando eu for fazer um procedimento cirúrgico. Tá? Então, no caso dela, principalmente paciente jovem, abaixo dos 40 anos de idade, se não for um câncer, não tem por que estar realizando mamografia. Boa tarde. Recentemente, eu li uma matéria, não lembro qual foi a fonte agora, que nos países desenvolvidos, 30% dos cânceres de mama são identificados em pacientes acima de 65 anos de idade. E grande parte desses cânceres identificados, né, pacientes acima de 69 anos. Né? A dúvida vem, no caso, se o Ministério da Saúde preconiza o rastreamento de câncer de mama para mulheres, né, no sistema público, de 50 a 69 anos, a 69, porque se realmente esse índice é 30% e o Brasil também beira esse índice aí, de acordo com a literatura que foi lida, por que não estender esse rastreamento após os 69 anos, com mamografia também? Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela recomenda mamografia a partir dos 40 anos de idade, tá? Em torno aí até uns 74 anos, ou uma expectativa de vida, orientada a interromper quando uma expectativa de vida é menor que 8 anos. Eu tenho pacientes que, enquanto ela conseguir chegar até o aparelho para fazer a mamografia, eu oriento. Tá? Eu oriento porque eu estou pegando cada vez mais pacientes com idade avançada com câncer de mama. A gente sabe que a incidência maior é a partir dos 55 anos. Tá bom? Mas, que nem o Ministério da Saúde recomenda a partir dos 59 anos de idade, dos 50 aos 69 anos de idade, aí envolve questões financeiras. Tá? A gente sabe que o público-alvo, a partir dos 40 anos, aumentou muito e vem aumentando cada vez mais. A taxa de replicação do tumor dos 40 aos 60 anos ela é muito maior do que a partir dos 60 anos de idade. Então, a gente recomenda anual, por conta dessa taxa de replicação. Mas o que envolve no Sistema Único de Saúde é tudo custo financeiro. Mas já está provado que a mamografia é o benefício a partir dos 40 anos de idade. Falar um pouquinho com relação a isso. O INCA ele mantém ainda a recomendação de 50 a 69 anos e é o que o Ministério da Saúde acaba deixando como protocolo para os municípios seguirem. Né? Existe um movimento, sim, da redução da idade para início do rastreio. E a gente acredita que, quanto mais mulheres puderem fazer o exame e ter a detecção precoce, né, melhora a qualidade de vida da nossa população. Só que, quando eu penso que a incidência acontece em torno de 55 anos, dito pela Carla, dito pelo Dr. Marcelo, e quando eu penso que eu não consigo rastrear as de 50 a 69 anos, eu fico feliz em beneficiar algumas de 40 que vão poder fazer o rastreio, mas eu fico preocupada, né? Porque a gente não consegue atingir o público-alvo hoje, que é muito mais reduzido. Né? Então, é claro que existe a questão financeira. Quando a gente pensa numa população usuária de Unimed no município, a gente pensa em um número, e quando a gente pensa numa população SUS-dependente, né? Fazendo um cálculo rápido aqui, 400 mil habitantes, 51% mulheres, 200 mil, 60% dessas mulheres são SUS-dependentes, exclusivamente hoje. Né? Então, são números um pouco diferentes e com políticas adequadas para cada
para cada oferta, tá bom? Então, antes de ampliar, né, que eu acho que deve ampliar, penso que deve ampliar, eu acho que a gente precisa pensar em estratégias de alcançar esse público que hoje precisa ser alcançado para ter a detecção precoce. A gente teve uma redução muito preocupante lá no SESM de diagnóstico de câncer de mama do ano passado para esse ano, né? Então, eu fico refletindo, né? Por que será? O que será que está acontecendo? Né? Claro que a gente enfrenta diversos nós, né? Diversos problemas, mas a gente tem uma rede potente, a gente tem uma rede inteligente, uma rede acolhedora e que precisa estar um pouco mais sensibilizada para, pelo menos, essas de 50 a 69 anos teriam acesso ao exame e à detecção dos, né, precoce dos cânceres, tanto de colo de útero quanto de mama. Tá bom? Bom, eu sou Juliane, sou paciente do CEON. O Dr. Marcelo me operou esse ano. E eu estou aqui para falar, participar. Não pude prestigiar a mesa no início, porque eu estava lá na farmácia pegando tamoxifeno, que eu vou começar agora. Então, para dar o meu relato, eu sou uma mulher de 45 anos, descobri, né, através da palpação, um nódulo, né, na mama direita. E, a princípio, em janeiro, no ultrassom tinha 1 centímetro. Quando o Dr. Marcelo me operou, tinha 2,5, em março desse ano. Fiz 4 ciclos de quimioterapia, né? Sou uma das pacientes que participou do Outubro Rosa, que a Carla convidou. Estou lá na exposição, lá no corredor da Renner, lá no shopping Piracicaba. E a minha pergunta, também já é uma provocação, doutor Marcelo, é que, tendo em vista, né, que a gente tem o caso da Angelina Jolie e tudo mais, a gente sabe da questão genética, eu tenho questão genética de tias e primas e avós, mas foi feito sugerido, né, que porque a gente não faz preventivo na mama esquerda, né? Eu tive uma mastectomia total com reconstrução de mama, né, que o senhor conseguiu fazer no mesmo momento, mas eu tive uma sorte, né, de fazer isso nesse mesmo momento, né? Outras mulheres não têm, né, tem que usar o expansor. Então, a minha pergunta é: em que momento é recomendado uma mastectomia preventiva, né, com reconstrução, sendo que pode ser que nunca aconteça, né, do outro lado? Mastectomia profilática a gente indica apenas em pacientes com alterações genéticas no gene BRCA. Tá? Então, essas pacientes elas têm indicação para estar realizando mastectomia profilática. A gente fala que hoje saiu um estudo recente esse ano demonstrando o impacto de sobrevida dela, o impacto na sobrevida dela, fazer mastectomia em torno dos 25 anos de idade. Então, pacientes com mutação genética, em torno de 25 anos de idade, já tem que estar preparando ela para estar realizando a cirurgia da mama. Já em relação de pacientes que têm câncer de mama, fazer a cirurgia na mama contralateral, se não tiver alteração genética, também não é indicado. A gente não indica, porque os estudos demonstraram que essa paciente, ao longo da vida dela, ela pode ser que não tenha desenvolvido, porque o tumor desenvolveu pontualmente naquele local, retirou, tratou, não é porque teve numa mama que vai ter na outra. Tem alguns casos histológicos que pode ter multicentricidade, pode acometer a mama contralateral, e aí é indicativo de estar realizando a mastectomia, tá, da mama contralateral. Mas indicação de cirurgia profilática mesmo, somente com alteração genética. Claro que tem aqueles casos que a paciente tem uma história familiar, que entra naqueles 15% da história familiar, faz o teste genético e ele dá negativo. Você aí pode passar, se você está autorizado a conversar com essa paciente e também está orientando a fazer uma cirurgia profilática. Bom, pessoal, tinham mais pessoas que gostariam de fazer pergunta, mas o nosso tempo está ficando curto. A gente tem muitas ações de Outubro Rosa ainda para acontecer, né? Temos várias oportunidades de aprendizagem e a gente espera que vocês aproveitem todas mesmo, que a gente ainda tem aí no decorrer do mês, no nosso município, em tantos outros serviços que vão estar acontecendo. Acho que agora a gente consegue ver o vídeo, né? Tá tudo certinho aí? Vamos prestigiar, então?
Para você e sua família. É por isso que nós nos preocupamos para que todos os pacientes tenham uma experiência acolhedora e humanizada. São 7 unidades especializadas que fazem o HFC Saúde um dos hospitais mais completos e reconhecidos de todo o interior paulista. O HFC Imagem é o centro especializado em diagnóstico por imagem, um setor moderno com equipamentos que permitem diagnósticos precisos. Aqui são realizados exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografia, ultrassom, raio-x e ecocardiograma. Na jornada contra o câncer, o paciente tem à disposição o HFC Onco, o centro de oncologia que oferece todo o suporte multidisciplinar e completo com tratamentos de laser terapia, quimioterapia e radioterapia, o que proporciona mais alta qualidade de tratamento, apoio e conforto. O paciente renal crônico encontra no Centro Integrado de Nefrologia o HFC Nefro, com uma equipe humanizada, que tem o compromisso de proporcionar bem-estar e tratamento especializado. Se você precisa realizar exames de análises clínicas, o HFC Lab é um laboratório moderno, um ambiente seguro com profissionais altamente qualificados e tecnologia de ponta, garantindo resultados confiáveis e precisos. As futuras mamães podem contar com o HFC Materno, uma unidade que acompanha desde a gestação até o nascimento dos bebês. O HFC Materno é preparado para casos de urgência e emergência, garantindo máxima excelência no atendimento. Mas se a sua necessidade são consultas médicas, o HFC Med oferece atendimento em diversas especialidades. Após a consulta médica, o paciente já sai com todos os encaminhamentos. Um atendimento personalizado e eficiente. E para os casos mais urgentes, o pronto atendimento HFC conta 24 horas por dia com uma equipe preparada, estrutura especializada e ágil para qualquer emergência. Esse é o HFC Saúde, um hospital completo que sabe cuidar e encantar. Bom, como eu falei, nós temos... Obrigada, Carla. Nós temos algumas atividades ainda, né, do Outubro Rosa, inclusive da Escola do Legislativo mesmo, em parceria com todas essas instituições que estão aqui representadas. Nós temos um planejamento para uma atividade que vai acontecer no dia 31 de outubro, no Terminal Central de Integração, das 9h ao meio-dia. Nós estaremos lá para fazer uma atividade de conscientização, de incentivo à prevenção do câncer de mama. Então, todas essas instituições, Secretaria Municipal de Saúde, HFC e Unimed Piracicaba e Comitê de Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável, nós estaremos lá, então, para abordar a comunidade, para abordar todas as pessoas que estiverem disponíveis e interessadas sobre as questões de prevenção e para passar mais e mais informações e formar mais multiplicadores. Quem puder prestigiar, incentivar as pessoas que quiserem estar lá conosco, vamos estar disponíveis com as nossas equipes lá, né? A gente aproveita para agradecer esse espaço super importante da Escola do Legislativo, da Câmara dos Vereadores, né? Nós, enquanto instituições, representantes e parceiras aqui desse espaço, eu tomo a liberdade para representar, né, todas as instituições nesse momento e agradecer mesmo essa oportunidade, principalmente agradecer vocês que estiveram aqui, porque se não tivéssemos plateia, nada disso aconteceria, né? Então, é super importante que vocês estejam aqui para levar adiante e serem multiplicadores desse conhecimento, dessa troca que a gente teve aqui. A participação de todos vocês, o interesse, realmente é o que nos motiva a continuar e saber que é importante esse momento. E eu agradeço, então, desejo boa tarde a todos.
Juliane, por gentileza.